Fala Big Play! Hoje temos um vídeo bem direto ao ponto e, cara, se você quiser ser um trader profissional, você precisa assistir esse vídeo. E, cara, assiste até o final, para de ser apressado, para um pouquinho e escuta o que esse cara tá falando. Eu vou interromper pouco para poder falar um pouco, né, complementar um pouco com as experiências que eu já tive. Mas esse cara tem 20 anos de experiência. Então, vamos escutar o cara? Vamos lá. Hoje eu quero te contar 5 razões pelas quais vale a pena insistir em ser trader. E quando eu digo insistir, eu não estou falando de teimosia, eu estou falando de comprometimento consciente. Aquele tipo de insistência que nasce de quem entende que o mercado é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Quando eu comecei no mercado lá atrás, há mais de 20 anos, eu achava que tudo se resumia à técnica. Gráfico, indicador, setup, eu acreditava que se eu encontrasse o método certo, tudo se encaixaria. Mas depois de mais de 2 décadas vivendo disso, eu percebi que o que faz alguém continuar no mercado não é o método, é o motivo. O que te mantém de pé não é o setup que acerta, é o porquê te faz voltar quando tudo dá errado. Primeiro motivo, o mercado... Amigo, que introdução é essa, né? O cara já começa com os 2 pés na porta. Cara, ele falou coisas já aqui nessa introdução muito importantes, né? Primeira coisa, não é uma maratona, aliás, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, ou seja, não acredite e nem procure, né, aquelas promessas de ficar rico em 3 meses, sabe? De ter o mercado financeiro como um Papai Noel que tá chegando para poder te dar um presente. Não, cara, é uma profissão que, na verdade, é bem mais difícil do que as outras, né? Porém, ela vale o sacrifício, ela vale o tempo de estudo, ela vale o tempo de investimento, né? Então, primeira coisa que ele falou aí é muito importante, né? Não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E a segunda é o motivo. O motivo é o que te mantém vivo, não é o setup. O setup, ele precisa ser eficaz, mas ele não é o que te faz ficar no mercado. Porque quando você está numa sequência de perder, você olha assim e só o teu motivo te segura. Bora lá. te devolve o que você é. Quando eu falo que o mercado é um espelho, muita gente acha que é uma metáfora apenas, mas não é. O mercado é o espelho mais honesto que existe. Ele te devolve exatamente quem você é, sem filtro, sem legenda e sem máscara. Eu descobri isso da pior maneira possível. Em 2007, eu tive um dos meus piores dias como trader. Eu estava confiante demais, tinha ganho bem demais nas semanas anteriores e até naquele dia e decidi aumentar a mão. Foi um dia de decisão de Fed, uma quarta-feira, e mudou o rumo dos mercados em segundos após aquela reunião. Eu assisti praticamente imóvel, meu lucro evaporar e virar um grande prejuízo. Mas o que doeu não foi o dinheiro, foi perceber que eu não tinha controle emocional para um momento como aquele. Que a minha autoconfiança tinha virado arrogância e que por trás das telas, o maior inimigo não era o mercado, era eu. A partir dali eu aprendi que insistir em ser trader é, antes de tudo, insistir em se conhecer. O mercado te ensina a lidar com medo, ganância, pressa, frustração, tudo ao mesmo tempo. Ele te obriga a amadurecer emocionalmente. Você descobre que precisa ter humildade para perder e serenidade para ganhar. E esse tipo de aprendizado nenhuma profissão ensina. Com tanta intensidade, tenho certeza, nenhuma. Por isso, a primeira razão para insistir é simples, porque o mercado te molda se você deixar. E se você tiver coragem de se olhar no espelho, você sai dele mais forte, mais lúcido e mais preparado, não só para operar, mas para viver. Segundo. Calma aí, elemento. Esse cara eu conheci ontem. Eu não sei quem é, não conheço, não acompanho. Mas ontem apareceu um vídeo dele para mim no YouTube e que, inclusive, quando o vídeo é bom, o YouTube entrega, né? Eu entrei depois no canal dele para poder ver os vídeos e não tem essa ascensão de visualização, né? Esse vídeo em específico tá tendo mais visualização. Por quê? Porque o conteúdo tá muito bom. Com certeza ele tá lendo um roteiro, né? Tá acompanhando ali um roteiro. Mas foi um roteiro muito bem pensado, colocando ali a experiência dele em jogo, né? E, cara, o mercado é um espelho. Isso é fenomenal. Porque, de fato,
Se você estiver apressado, o mercado vai te punir. Se você estiver irado, o mercado vai te punir. Se você tiver com inveja da vida de outra pessoa e quiser operar de fora do seu gerenciamento, fora do seu setup, para poder tentar alcançar o que aquele cara já está vivendo, o mercado vai te punir. Então o mercado é um espelho, até ele falou, né? Às vezes as pessoas acham que é uma metáfora, mas não é, é realidade, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então o primeiro motivo que ele colocou aqui foi que o mercado é um espelho, né? Os nossos motivos não podem ser motivos fúteis, mas motivos que nos levam à consistência. Continuando. Insistir é o que separa amador de profissional. Você já percebeu como quase ninguém fala sobre o tempo que leva para um trader dar certo? O mercado adora vender a ideia de que fique rico em 3 meses, ganhe 10% ao dia, viva de trade um ano. Mas eu nunca vi um trader consistente que não tenha apanhado do mercado por um ano, pelo menos, antes de acertar a mão. Quando eu comecei, não existiam tantas informações disponíveis. Você tá nessa fase aí ainda, igual eu. Voltei agora, né? Tô apanhando. Tô tendo ali pequenos lucros, mas, cara, uma grande diferença que eu senti de antes para agora é porque eu não sofro nas operações. Por quê? Porque eu entro com a mão de estudante. Como eu tô aprendendo a operar, eu entro com a mão de estudante. O que que faz o cara sofrer? Entrar com a mão mais pesada do que deveria. Quando vai perto do stop, o cara já encerra a operação porque achou que ia pegar no stop, aí daqui a pouco o mercado volta e vai lá no take, né? Então, onde estaria o take, né? Então, operando com a mão de estudante, eu vejo o mercado, sabe assim, ó, chegar bem pertinho do meu stop e descer e pegar o meu take. Então, dá essa serenidade, né? Infelizmente, o que existia era tentativa e erro. Era passar horas no simulador, revisar operação por operação e anotar tudo. E mesmo assim, o resultado demorava para vir. Eu perdi, insisti, ajustei e perdi de novo, até entender que o jogo não era sobre acertar todos os dias, sobre bater meta todos os dias. O jogo era sobre não sair do jogo. O trader amador quer ganhar rápido. O trader profissional quer sobreviver tempo suficiente para aprender a ganhar. Essa é a diferença. E a única forma de chegar lá é insistindo. Muita gente desiste na véspera da virada. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes com alunos, colegas e até alguns amigos próximos. Eles quebram, desanimam e param justo quando estavam começando a entender o que o mercado queria dizer. Insistir neste contexto é o que te faz atravessar o deserto, porque o deserto vem para todo mundo. A diferença é que o profissional entende que o deserto faz parte da travessia. Eu costumo dizer, consistência não é sorte, é método. Mas método sem persistência é só teoria. Por isso, a insistência é a ponte entre o aprendizado e o resultado. 3. Calma. Insistência sem método é loucura, né? Ele não colocou com essas palavras, mas é loucura. Porque se você insiste, mesmo sem ter um método, e tá perdendo lá todo dia, mas mesmo assim, eu vou insistir, é loucura. Agora, se você tem um método e não é persistente o suficiente, também não funciona. Porque você vai aplicar o método e, como ele falou, não é sobre ganhar todo dia, é sobre não sair do jogo, né? Então, os traders profissionais, ele acabou de dizer, não conhece nenhum que não tenha sofrido pelo menos um ano, né? Tomando ali stop, aprendendo não a como fazer um novo setup, isso e aquilo, não. A como se comportar diante do gráfico, a como se comportar diante de uma operação que está indo contra você, né? Então, para mim, por exemplo, de 3 anos para cá eu amadureci um pouco e eu defini um conceito de consistência para mim, de ser constante, né? O que é constância? Constância para mim é fazer o que tem que ser feito, principalmente nos dias que eu não estou a fim de fazer. Então, fazer o que tem que ser feito, principalmente nos dias que eu tenho que... Eita, agora travou, né? Fazer o que tem que ser feito, principalmente nos dias que eu não estou a fim de fazer. Como assim? Se eu me propus a acordar 5 horas da manhã todos os dias e correr e, sei lá, fazer alguma coisa, e eu acordo no dia seguinte e tá chovendo,
eu tenho N motivos para poder dizer que não deu para ir. Só que eu levanto, vou e faço o que eu propus a fazer. É até o lema aqui do canal, né? Sucesso é fazer o que você se propôs a fazer, né? Então, isso é constância para mim, né? E isso ele colocou muito bem, né? Aqueles que persistem, cara, se você estiver pensando em desistir, desiste não. Se você já perdeu muito, então diminui a tua mão, cara. Diminui. Começa a operar com mão de estudante. Para de querer ganhar dinheiro com o mercado agora. Aprende a operar. Ganha dinheiro de outra forma. Entende? Ganha dinheiro de outra forma. Sei lá, tem um monte de forma para fazer. Inteligência artificial é o que não falta. Procura ganhar dinheiro de outra forma enquanto você aprende a ganhar dinheiro com o mercado. Entendeu? Porque sim, na minha opinião, trader é a melhor profissão do mundo. Porque trabalha aí em todas as liberdades, né? Geográfica, financeira, de tempo, né? Que era a mais importante para mim. Continua, cara. Não desiste. Se o método não tá dando certo, procura um novo setup. Mas vê se é o método mesmo. Porque muitas das vezes, 99% das vezes, é o teu emocional. Você não está conseguindo seguir o gerenciamento que você disse que ia seguir. Entende? Então, vamos lá. 3. Te ensina o valor da disciplina. Tem uma frase que eu repito há anos: o mercado não destrói ninguém, é você quem se destrói nele. E essa frase nasceu de uma observação de um padrão. Quem perde no mercado geralmente não perde por falta de técnica. Perde por falta de disciplina. Eu já vi trader que sabe tudo sobre análise técnica, conhece todos os indicadores, mas não segue o próprio plano. Coloca stop, depois tira, opera fora da hora, aumenta lote para recuperar prejuízo. E no fim, o mercado não pune o erro técnico, pune o erro comportamental. Insistir em ser trader é insistir em desenvolver disciplina, é aprender a obedecer o próprio plano, mesmo quando dá vontade de fazer diferente. É segurar o medo quando o emocional manda entrar, mas o gráfico não confirma. É respeitar o stop mesmo quando ele parece injusto. E eu falo isso com propriedade, porque já vivi os dois lados. Já fui o cara que desrespeitou o plano e já fui o cara que aprendeu com muito custo que controle é liberdade. Quando você domina a sua mente, o gráfico deixa de ser um gatilho emocional e passa a ser um instrumento técnico. Você para de operar para provar algo e passa a operar para executar uma tese. Essa é a virada que separa quem brinca no mercado de quem vive dele. Por isso, a terceira razão para insistir é essa, porque o mercado te ensina a ser disciplinado como nenhuma outra coisa na vida. E essa disciplina, uma vez conquistada, transborda para tudo, para o trabalho, para os relacionamentos, para a forma como você toma decisões. O trade é uma escola de comportamento e só quem insiste o bastante é que se forma nela. 4. Que palavras, hein, meu amigo? Que palavras. Disciplina. Só quem insiste o bastante vive, desfruta do que a disciplina tem a oferecer, né? Inclusive na Bíblia fala muito sobre disciplina, né? Salomão ali nos Provérbios vai falar sobre a disciplina de uma forma muito sábia, né? Ele fala, tudo que você tiver, pega e compra a sabedoria. E em outro momento ele vai falar, aquele que tem paciência é sábio, mas aquele que age com imprudência ou com pressa, esse é tolo. E assim vários outros. Provérbios tem muita sabedoria ali, né? Afinal, lá está dizendo que Salomão foi o cara mais sábio de todos que haviam sido antes dele e